A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui nesse momento para trazer para você uma palavra da parte de Deus, uma palavra que o Senhor tem colocado em nossos corações. Eu louvo a Deus pela sua vida, por você estar ouvindo essa mensagem nesse momento. Eu sei que nesse exato momento é Deus que está colocando no seu coração o desejo de ouvir a sua palavra. E a palavra que eu quero compartilhar com você hoje se encontra no livro de Tiago, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 10 somente. No decorrer da mensagem iremos falar sobre o capítulo 4 de Tiago, mas vamos meditar no primeiro ao 10º versículo, que eu sei que o Senhor vai falar aos nossos corações. E o título dessa mensagem que eu quero trazer para você hoje é sobre o relacionamento com Deus. Tiago capítulo 4, versículo 1, a palavra de Deus nos fala assim: "Donde vêm as guerras e contendas entre vós? Porventura não tem visto? Não vem disto dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Logo, matais, invejais e não podeis alcançar. Logo, combateis e fazeis guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou pensais que em vão, diz as Escrituras, o Espírito que ele faz habitar em nós, anseia por nós até o ciúme? Todavia, da maior graça. Portanto, diz Deus, Deus resiste aos soberbos. Dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos para Deus, e ele se chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de espírito vacilante, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Torne-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará." Louvado seja o nome do Senhor. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. A palavra que vem falando aos nossos corações no dia de hoje, meu amado irmão, minha irmã, no versículo 1 do Tiago, ele nos mostra que naqueles dias havia hostilidade no meio das comunidades cristãs da época. Assim como temos hoje, há divisões, rixas, competições na Igreja de Cristo, infelizmente. E como chega a acontecer isso? Por que acontece isso no meio do povo de Deus? Às vezes nós questionamos isso. Como diz a palavra, de onde vêm as guerras e contenda? A resposta de Tiago, ela é imediata, quando ele diz: dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam. Deleites, que é o hedonismo, a concepção da vida segundo a qual o prazer é a finalidade, o bem supremo da vida. É a glorificação dos sentidos. Os deleites estão na carne, no homem interior. A lucidez de Tiago, ela é grande, irmão. A força dos prazeres que operam na vida produz o clima de regras sociais dentro das igrejas, trocando em miúdos
o espírito de contendas entre os cristãos é produto de quê? Da carnalidade humana, da carne trabalhada pelo intenso desejo de prazer, de satisfação. É o homem dominado pela carne que produz o problema dentro da igreja. Tiago o contrapõe ao homem sujeito a Deus, no versículo 7, que põe o diabo em fuga. Cobiçais e nada tendes. Desejar melhores condições de vida não é um pecado, não é erro não, meu irmão. É uma legítima aspiração humana. Mas cobiçar aquilo que não é uma aspiração legítima, as consequências dos verbos lá no versículo 2, esclarece bem. Cobiçar, matar, invejar, combater, fazer guerras. Não são desejos inspirados por Deus. São inspirados por deleites, prazer, né? O matais não quer dizer que havia assassinos naquelas igrejas. A figura empregada pelo autor da palavra aqui é de uma guerra entre pessoas e nações. É como se houvesse uma semelhança nas igrejas, o espírito de contendas carnal entre as pessoas, uma natureza, irmão, puramente humana, coisa que nós podemos evitar se tivermos com a nossa vida no altar. Essa é uma realidade que podemos evitar se a nossa vida estiver baseada na palavra de Deus. Mas o que acontece é que muitas das vezes nós não queremos viver, queremos negar a nossa natureza humana. Não queremos negar a nossa natureza, que às vezes nós olhamos para situações, para pessoas, e às vezes desejamos ser melhor. Isso não é servir a Deus. Nada tendes porque não pedis. É uma declaração bem óbvia, mas a sua continuação é alerta contra as orações sem valor nenhum, mal direcionadas. O ensino do Senhor Jesus sobre a oração do Sermão do Monte: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, como diz lá Mateus 7,7. Louvado seja o nome do Senhor. Eles queriam fazer de Deus o ministro de suas próprias concupiscências. Muitos gostariam de usar Deus para os seus propósitos, seus prazeres, que não são muito edificantes. Os valores daqueles cristãos deveriam ser outros. Eles estavam como a igreja de Laodiceia, apaixonados por valores mundanos, mas absolutamente desinteressado pelos valores que aos olhos de Deus realmente contam. Essa é uma realidade. Lá no versículo 4, Tiago ele clama contra o amor ao mundo. Importa lembrar aqui que o mundo não é as pessoas. Deus amou o mundo, como no domingo passado nós ouvimos, o pastor estava pregando e falou a respeito disso. João 3,16. Temos um sentido moral no termo, um sistema de valores humanos pervertidos e organizado contra Deus, como a Babilônia, por exemplo. Não é possível amar a Deus e ao conjunto de valores que se opõe a Ele. Não tem como. Assim, Tiago ele reclama: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ele nos alerta. Deus usa Tiago ali para poder deixar essa palavra para nós, servos de Deus, para que possamos colocar nossa vida dentro dos padrões divinos, revelar Jesus Cristo em nossa vida. Infiéis traz literalmente o sentido de adúlteras. O feminino designando as pessoas que deveriam ser consorciadas com Deus e o traíram. Essa é a realidade. A figura do adultério, para configurar a infidelidade espiritual, vem lá do Velho Testamento.
Javé, ele desposou Israel. Quando, do êxodo, a proteção e a submissão, os elementos presentes na união conjugal estavam assumidos pelas partes, com a busca de outras divindades. Israel adulterou, quebrou sua palavra. Jeremias, irmãos, ele é muito preciso, quando diz como a mulher se aparta sem motivo do seu marido. Assim Israel fez com o Senhor. Jeremias capítulo 3, versículo 20. A figura de casamento também ela está presente no Novo Testamento. Pois vos desposeis com um só esposo, Cristo, para vos apresentar a Ele e como virgem pura. E a igreja são exemplos nupcial para o casal. A figura ela é bem elaborada: amor, dedicação e fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor. O cristão, irmãos, ele deu o seu coração para Jesus. Apaixonou-se por Deus, por Ele. Amar o mundo é adulterar contra Cristo. É dividir o amor que lhe foi prometido. Isso não é possível. Deus não permite isso em nossa vida. O próprio amor cristão, ele pode ser desfocado a vir a ser tão pernicioso quanto o amor ao mundo. Amar o mundo é dar o nosso coração ao materialismo, à ambição ou ainda a coisas muito boas e válidas, mas que assumem importância maior que o nosso Criador. Essa é uma realidade. O amor, a pregação do Evangelho pode ser amor ao mundo. Se gostamos de fazer pelo destaque, porque somos muito bons na oratória, somos eloquentes, queremos aparecer, mostrar para o público que você sabe falar, que eu sei me expressar, isso pode ser um amor mundano que tem na minha vida, porque eu estou querendo aparecer, e quem tem que aparecer na minha vida é Jesus Cristo. O amor à nossa casa de oração, o templo, pode ser o amor ao mundo. Se estamos tão ocupados com a aparência do lugar e não com as pessoas, a adoração ou ao servir ao Senhor. O orgulho de ser cristão, a motivação de estar à frente de alguma função na igreja, se o foco não é para o Senhor, isso também é amor ao mundo. Aleluia! Isso também é amor ao mundo. Tiago, ele não nos deixa, irmão, meio termo, não, ele é direto. O amigo do mundo é inimigo de Deus. O homem, ele não precisa ser inimigo de Deus. Ele se torna assim porque ele quer. Essa é uma realidade. Ele se torna inimigo de Deus porque ele quer. Lá no versículo 5 diz assim: ou pensais que não vos que em vão diz as Escrituras, o Espírito que ele fez habitar em nós anseia por nós até em ciúmes. Olha só, o cristão ele não pode dividir o seu afeto dando a ele pela metade a Deus e pela metade a outras coisas. Isso é o que? Idolatria. Louvado seja o nome do Senhor. Só há um Deus, irmãos. Uma grande advertência: amamos a Deus mais que aos nossos bens, mais que a nossa pessoa, mais que as pessoas com as quais nós vivemos. Será que nós amamos mais a Deus do que aqueles que estão junto conosco, que estão ao nosso redor? Temos realmente um só Deus? Ou formulamos essa declaração de fé e deslocamos o Senhor para a periferia da nossa vida, dando aos deuses modernos como carro, eletrodoméstico, casa, posição social, nossas ideologias, nosso conhecimento humano? Botamos isso em primeiro lugar? Olha aqui o que diz o versículo 6. Todavia, da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. A palavra de Deus, ela nos ensina. Ela é bem direta. Tiago, ele está sendo bem direto ao falar com o povo. É uma citação lá do Provérbios também, capítulo 3, versículo 34. Não devemos
orgulharmos, está certo. Mas o que faz essa declaração aqui? Ela não estaria deslocada. Qual o sentido de sua colocação nesse lugar? A soberba, o orgulho e o desejo de autoconfiança sem Deus, que levam à inimizade pelo mundo, deixando o Senhor em segundo plano. E essas pessoas, irmão, eles resistem não às coisas porque são amigas do mundo e logo suas inimigas, mas dá graças aos humildes. A mesma ideia, meu irmão, minha irmã, é apresentada lá em 1 Pedro, capítulo 4, sendo assim retificada. Olha só, vamos entender um pouco mais. O deleite ele pode ser vencido. Não é necessário ser vencido por ele. Tendo a vida frustrada que os versículo 1, versículo 3, se não me engano, nos mostram. Tampouco, irmão, é necessário ser inimigo de Deus, amando o mundo. Assim é que Tiago ele vai introduzir uma nova personagem, o diabo. Seus agentes apareceram lá no capítulo 2, versículo 19, né? Os demônios. Mas ele surge aqui pela primeira vez no versículo 7. Tiago ele está falando de desejos hedonistas e de ambos para com o mundo. Quem estaria por trás disso tudo? O diabo. Ele é o príncipe deste mundo. Ele é quem estimula, alimenta o amor ao mundo e nos corações mundanos daqueles que não querem compromisso com Deus. Não querem ter um relacionamento verdadeiro com Deus. O versículo 7 nos diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Deve ser visto dentro de uma perspectiva global e não fragmentada. E há nesses versículos duas frases que não podem ser separadas de jeito nenhum. Primeira frase é: sujeitai-vos, pois, a Deus. A segunda é: mas resisti ao diabo. Nós temos aqui duas características que fazem parte da vida do servo de Deus, da vida do cristão. Somos exortados a resistir ao diabo, porque assim, fazendo, meus irmãos, ele vai fugir de nós. É importante, no entanto, observar que sujeitai-vos, pois, a Deus precede a ordem de resistência. Muitos cristãos sinceros têm caído porque lutam contra o diabo, mas sem a perfeita submissão a Deus. Eles querem resistir ao diabo, mas não colocam a sua vida em ordem. E vale dizer, irmão, tem resistido ao diabo na carne, e tem sido derrotado dia após dia. Louvado seja Deus. E há exemplos bíblicos que nos ajudarão até a entender bem o fato, né, que nós falamos ainda há pouco. O primeiro casal e o Senhor Jesus. Nas duas experiências de tentação, nós encontramos uma rendição vergonhosa e uma resistência vitoriosa. Olha só, no caso da redenção, não se vê em resistência, nem resistência nenhuma, e nem busca de Deus ou submissão a Ele. Pelo contrário, o questionamento da serpente sobre os motivos de Deus, de Deus foi bem aceito. No caso da resistência vitoriosa, nós encontramos um homem totalmente confiante e submisso a Deus, ao Pai. A lição ela é inequívoca, meu irmão, minha irmã. Para resistir com sucesso ao diabo, é preciso se submeter a Deus. Para resistir ao diabo, você tem que ser sujeito a Deus. Você tem que ter um relacionamento, labassub comenécia, tem que ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Aleluia! No versículo 8, a palavra nos diz: chegai-vos, pois, a Deus, e Ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de espírito vacilante, purificai os corações. Louvado seja Deus. Na parte A do versículo, irmão, nos dá uma ideia imediata que a nossa atitude produz a ação divina. Se nos chegarmos a Deus, então, irmãos, é só então. Ele se chegará a nós.
Louvado seja Deus. Lá em João capítulo 15, versículo 16, nós encontramos a ideia oposta. Olha só. Vós não me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós. A ideia aqui é que Deus agiu primeiro, de modo semelhante. Em 1 João capítulo 4, versículo 10, nos declara: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Novamente, a iniciativa pertence a quem? A Deus. Essa iniciativa pertence ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por amor, Deus, em sua soberania, Ele permite a si mesmo fazer certa parte e nada mais. Ele estabeleceu limites para si mesmo quando criou o homem e nunca obriga ninguém a tomar uma decisão contra a sua própria vontade. Deus fez tudo o que era possível, nos dando o seu Filho e entoando pelo Espírito Santo. E atuando pelo Espírito Santo, é isso que o homem ele tem que responder. Deve chegar-se a Deus, e quando assim o faz, ele descobre que Deus está ali, chegando-se a ele. Aquele encontro do homem com Deus, quando nós já chegamos a Deus e resistimos o diabo. Tiago, ele deixa a questão dos prazeres do mundo e do diabo, irmão. Olha só, passa a dar a instrução aos cristãos daqueles dias e para nós também, de como nos aproximar de Deus. Ele apresenta sentenças curtas, como cada uma contendo uma verdade. Não há uma argumentação continuada, mas a semelhança do livro de Provérbios, há uma semelhança. Como aproximar-se de Deus? A segunda parte do versículo 8, versículo 9 e 10, tratam exatamente de como se dá essa aproximação homem e Deus. São 5 passos. Olha só, vamos entender. Primeiro passo: limpai as mãos, pecadores, e vós de espírito vacilante, purificai os corações. Parte B do versículo 8. Os sacerdotes deviam lavar as mãos, era mais que um costume. No entanto, os discípulos de Jesus não lavavam as mãos para comer. Olha só, para chegarmos a Deus precisamos de um espírito de pureza, de um desejo de santificação, nos despojando da impureza. A ideia é reforçada pela expressão purificai o coração. Olha só, dirigida aos de espírito vacilante, ou melhor, os hipócritas. Você está entendendo o que Deus está nos alertando nessa tarde? As mãos representam o exterior e nos dá a ideia de ação. O coração nos remete ao íntimo da pessoa, o seu interior, e nos dá a ideia das emoções e das afetividades da pessoa. Para uma aproximação correta de Deus, é preciso uma purificação tanto interna quanto externa, tanto no sentimento quanto de atitudes. O que agrada a Deus não é a mera exterioridade, mas a coerência entre o fazer e o ser. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 9 já começa com 3 verbos: sentir, lamentar e chorar. Olha só, eles mostram uma atitude de quebrantamento. Olha só, no versículo 9, a parte A, que nos diz: sentir as vossas misérias, lamentar e chorai. Sentir pelo seu estado espiritual, se lamentar e chorar pelos seus pecados. Terceiro passo aqui nós vemos: torne-se o vosso riso em pranto. A parte B do versículo 9. Uma correta aproximação de Deus nos leva a uma atitude de chorar os pecados. O estado de espírito de uma pessoa muda. Aleluia! Quem aproxima de Deus com sinceridade não o fará de modo relaxado ou com um espírito como que não quer trabalhar. Aleluia! Olha a parte C do versículo 9. E a vossa alegria em tristeza. Louvado seja Deus!
a vossa alegria em tristeza. Parte C do versículo 9. Mostra que há uma mudança emocional no estado de espírito de quem se aproxima de Deus em busca de santificação. A força do texto se acentua, irmão, quando nós descobrimos que palavra tristeza nos dá uma ideia de quê? De olhar para baixo, para o chão, uma atitude de vergonha. Como lá, aquela passagem do publicano, lá em Lucas capítulo 18, versículo 13. Ele não ousava levantar os olhos para o céu. É impossível buscarmos uma aproximação mais profunda de Deus se sentimos vergonhas do nosso estado espiritual. Sua luz vai nos mostrar a nossa imundícia. Essa é verdade e nos levará ao que é a vergonha. Louvado seja o nome do Senhor. No quinto passo aqui no versículo 10, que diz: humilhai-vos vós perante o Senhor e Ele vos exaltará. Louvado seja Deus. O exemplo mais claro e que faz a mais excelente prova dessa passagem é a do nosso Salvador. Como Paulo ele nos mostra lá em Filipenses 2,5, ele se esvaziou, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Por isso, louvado seja o nome do Senhor. Lá no versículo 11 nos diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Versículo 12: há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és, que julgas ao próximo? Tiago, nesses 2 versículos, ele fala claramente o que acontece com um cristão que sem sabedoria fala mal dos outros, é maledicente. Quando ele assim fazem, ele está julgando a própria palavra de Deus, que condena tal atitude. O texto que nós estamos falando é uma chamada à consagração. Tiago capítulo 4. E 3 promessas são feitas aos que buscam a consagração. São 3 promessas feitas. Se você busca Deus, primeira, o diabo fugirá de vocês. O diabo se achegará a você, Deus se achegará a vocês, e Deus os exaltará. São preciosas promessas, irmão, aos que se submetem a Deus, que se humilham diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor. O que é a sua vida? O que é? No versículo 13 do capítulo 4 de Tiago, nos diz assim: eia agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. Versículo 14: no entanto, não sabeis o que sucederá amanhã. Aí eu pergunto: o que é a sua vida? Aí vem, continuando na palavra: sois um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Versículo 15: em lugar disso devieis dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Versículo 16: mas agora vos jactais das vossas presunções. Toda jactância tal como esta é maligna. Versículo 17: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete o pecado. Olha como a palavra de Deus, ela é direta aos nossos corações. Tiago, ele fala da fidelidade, da falibilidade dos projetos humanos, tendo a sua ênfase, irmão, colocada principalmente na indagação lá no versículo 14, que diz: que é vossa vida? Não resta dúvida nenhuma, meu irmão e minha irmã, que a ideia mais forte do texto que agora nós estamos falando é a imprevisibilidade da vida humana. Como esta é surpreendente, como essa palavra ela nos surpreende, né, irmãos? Poderia, por exemplo, Moisés, no dia da saída do Egito, depois de longa disputa com Faraó, imaginar que ele próprio
não estaria na terra prometida? Ele imaginaria isso? Poderia ter Bartimeu, que saiu para pedir esmola, imaginar que naquele dia o Senhor Jesus restituiria a vista e a sua vida seria radicalmente transformada? Quantos de nós fomos também surpreendidos com o imprevisível? Quantos de nós fomos surpreendidos com coisas que nem imaginávamos que fosse acontecer? Tiago, ele declara, reclama de pessoas que fazem plano de locomoção para uma cidade onde eles programam passar um determinado tempo. E para ganhar dinheiro, planejar a vida e ganhar dinheiro trabalhando honestamente não é pecado, claro que não. Pelo contrário, é uma medida acertada, é um planejamento de trabalho e são virtudes a cultivar. A questão fundamental, meu irmão, minha irmã, é que Deus ele foi esquecido. Como Tiago ele menciona lá no versículo 15, né? Devieis dizer, se o Senhor quiser. Louvado seja Deus. Os judeus, como raça, eles caracterizam-se como grandes comerciantes. Na palavra de Deus, nós os encontramos como agricultores e pastores de rebanho. Mas desde a dispersão, muitos deles se tornaram comerciantes e banqueiros. A habilidade comercial e a disposição para o trabalho fizeram dos judeus comerciantes afortunados. Louvado seja o nome do Senhor. E naqueles dias o mundo crescia. Muitas cidades estavam sendo fundadas, numa povoação que começa a surgir a habilidade comercial, irmão, e tem uma ampla oportunidade. E os judeus eram bem escolhidos nas cidades onde eles chegavam e logo recebiam a cidadania. Sabe por quê? Pois com eles chegava o comércio, chegava o dinheiro e por isso o planejamento. Como diz a palavra, iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. O grande problema era o banimento de Deus nas decisões humanas. Eles achavam que sozinhos podiam conseguir, mas a palavra é bem clara, sem mim nada podeis fazer. Um exemplo dessa itinerância, irmão, dos judeus está com Áquila e Priscila, lá em Atos capítulo 18, se eu não me engano. Paulo ele encontra o casal que estivessem vindo expulso de Roma, onde exercia o ofício de fabricante de tenda. E lá em Romanos, se eu não me engano também, capítulo 16 ou capítulo 15, o casal ele está de volta a Roma e inclusive em sua casa se hospeda a igreja do Senhor. Uma igreja, era na casa deles. No entanto, eles não sabeis, como diz a palavra, no entanto não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Penetrantes palavras, o que é a nossa vida. Veja o que diz, irmão, o salmista, lá no Salmo 90, no versículo 9, que diz: acabam-se os nossos anos como um suspiro. Passa rapidamente e nós voamos. Estas são declarações do salmista, irmãos, sobre a rapidez da vida humana. E sendo a vida tão rápida e incerta, planejar sem Deus é tolice, irmãos. Planejar sem Deus é uma insensatez. Essa é uma realidade. Lá em Lucas 12, nós temos a parábola do rico insensato. Os bens materiais eram o Deus daquele homem. E se constituíam na sua grande paixão, no discurso que ele pronunciou. Não houve lugar para Deus, só eu. Farei, derribarei, edificarei, recolherei, direi. Ele planejou para um longo prazo, muitos bens para muitos anos. Naquela noite, a sua alma foi pedida. O que é a vossa vida? Olha só. Aquele jovem ele fez vários planos, mas ele não fez o plano da salvação. Vapor ou neblina seria a nossa vida mais que essas duas figuras. A dona de casa destampa a panela sobre o vapor que sai dentro dela, que se formou,
e logo aquele vapor se acaba. Muitos de nós vivemos como se nunca fôssemos morrer. Nunca nos lembramos que aos olhos de Deus somos como um vapor, e por isso a recomendação do versículo 15 é oportuna, que nos diz: em lugar disso deveis dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Nós nunca devemos deixar Deus fora dos nossos planos. Nenhum, absolutamente nenhum deles. O que significa dizer, se o Senhor quiser? Isso, irmãos, é suficiente para mostrar a dependência de Deus. Essa é a nossa advertência saudável, mas ao mesmo tempo se converteu uma frase rotineira que tem pouco significado para muitos dos que a usam. Não precisamos ficar repetindo. Se o Senhor quiser. Isso não é o suficiente nesse caso. Como que garantisse a presença dele em tudo. Como que o simplesmente repetidas vezes oramos e dizemos em nome de Jesus, seremos atendidos. Claro que não é assim. É assim que funciona, meu irmão e minha irmã. Deve ser mesmo um desejo sincero, uma disposição autêntica do nosso coração, para que em nós se cumpra a vontade de Deus. Aleluia! No versículo 16 do capítulo 4 de Tiago, nos diz assim: mas agora vós vos jactais das vossas presunções. Na Bíblia, linguagem de hoje, traduzida assim: porém vocês são e vivem se gabando. É o orgulho humano que nos leva a presumir que somos suficientes, que nos bastamos e que por isso podemos prescindir e dispensar a Deus. Moisés, ele alerta o povo de Deus, lá em Deuteronômio 8, para que não esqueça os benefícios feitos pelo Senhor. O povo não deveria dizer: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriram essas riquezas, mas sim se lembrar, irmão, do Senhor, porque Ele é o que te dá força para adquirir suas riquezas, seus bens. Orgulhar-se do progresso pessoal sem reconhecer que vem de Deus, o poder e a capacidade para essa situação, é atitude maligna, como diz Tiago. Toda jactância tal como essa é maligna. Jactância quer dizer vanglória, soberba, arrogância, amor próprio. Aleluia! O termo maligna é o mesmo encontrado no Pai Nosso, mas livra-nos do mal. Livra-nos do maligno, ou seja, o maligno precede o orgulho. É ele, o maligno, que inspira os homens a se orgulharem das grandezas, do que eles têm, dos seus bens materiais. A soberba toma conta. E eu quero te dizer, cuidado com a autossuficiência. Deus abate o soberbo. De repente parece, irmão, que quebrando essa sequência de argumentos, Tiago ele diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Seria uma sentença isolada, desligada de toda a argumentação anterior. Se não fosse o pois, a frase tão essa frase, ela tem conexão total com o que anteriormente nós falamos na realidade. Aleluia! O versículo 17, ele faz a ponte entre o discurso contra os comerciantes e o discurso contra os ricos opressores. As pessoas dotadas dessas posses têm melhores condições de ajudar necessitados. É a lei da semeadura. Louvado seja Deus. Os ricos negociantes do texto que nós vamos ler não apenas deixaram de ajudar, mas oprimiam. Omissão e repressão. A ordem ela é lógica. A omissão é apenas o início da opressão.
Porque essa é a sequência da insensibilidade que se inicia, irmão, com a omissão. É o desinteresse pelas pessoas, a falta de amor com o próximo, a falta de compaixão, né, pelas criaturas necessitadas, que tornam o coração endurecido. Louvado seja o nome do Senhor. A única preocupação do elemento passa a ser a preocupação consigo mesmo. Ele olha somente para ele. E por isso, irmão, com muita propriedade, o teólogo Manson, ele fala: o pecado é a abolição dos 10 mandamentos e a instauração do 11º. Tu te amarás a ti mesmo sobre todas as coisas. Misericórdia, né? A essência do pecado é o egoísmo, irmão. E ainda que teologicamente se possa discordar desse conceito, há que se concordar que o homem em pecado, ele rejeita Deus e o próximo e se constitui a si mesmo como centro do seu universo. Só então nós entendemos, irmão, por que a omissão é pecado. Louvado seja Deus. O Senhor está falando nessa tarde, através da sua palavra. Como o pecado, irmão, a omissão será punida por Deus. O grande exemplo que nos vem da Bíblia está na parábola do rico e Lázaro. Lá no livro de Lucas 16, o rico, ele terminou no inferno, não apedrejou a Lázaro, não escorraçou, nem defraudou, até levá-lo à mendigância. Nada disso. O rico apenas ignorou Lázaro. Olha só. E o texto da palavra de Deus, ela nos diz que Lázaro, coberto de úlceras, foi deixado ao portão do rico. Ou seja, o seu desejo era alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E na Palestina, as pessoas ricas tinham o costume de molhar o pão para que com ele lavassem as mãos sujas de comida. Já que não tendo talheres, ele não usava, eles comiam com as mãos, jogando pedaço de pão molhado debaixo da mesa. Lázaro era um homem tão fraco que os cães vinham lamber suas feridas, e ele nem sequer tinha força para poder afastar aqueles cães, espantar aqueles animais. E é interessante observar que ele via os ricos, mas esses não viam. Meu irmão, o rico só foi ver Lázaro, sabe aonde? No seu momento de sofrimento, lá do inferno. Muitas das vezes nós ignoramos as pessoas. Aquele rico, ele não maltratou Lázaro, não bateu, não escravizou, não esculachou, não! Ele apenas ignorou. É triste pensar na insensibilidade, irmãos, de igrejas que constroem templos suntuosos, imponentes, aquelas catedrais enormes para a glória de Deus. Será realmente essa a vontade de Deus? As pessoas passam necessidades, vão até nossas casas, sabem que somos cristãos e muitas ou quase sempre batemos com a porta em suas casas. Quase sempre ignoramos essas pessoas, às vezes por causa do mau cheiro, por causa da situação dela. Será que verdadeiramente servimos a Deus? Temos um relacionamento com Deus? Que tipo de Deus é esse? Que para ser glorificado em um bairro miserável, as pessoas não se relacionam, estão acima do nível social, não falam com fulano, com Beltrano, etc. Se Jesus Cristo nos revelou um Deus cuja glória não está nas paredes, mas nas pessoas, o que uma igreja em condições assim pode comunicar aos seus vizinhos? Quanto à nossa vida eclesiástica, irmão, centrada no templo, é maior a Deus, é o amor a Deus. E quanto é o escapismo dos problemas de um mundo tão necessitado, não apenas no espírito, mas também no corpo. Essa é uma realidade. Alguns dias eu estava assistindo uma matéria no jornal, na televisão,
na internet, em uma determinada igreja grande, aí, muito grande, com os seus seguranças do lado de fora, e tinha um morador de rua deitado na calçada da igreja. Aqueles seguranças chutaram ele, bateram nele, que ele não podia ficar na porta da igreja. Que evangelho é esse? Que Deus é esse que muitos dizem que servem, mas tomam atitudes como essa? Não somos culpados, nós mesmos, de grande parte dos interesses e desprezo que o mundo tem se levantado contra a igreja? Nós somos culpados. Quem resiste às coisas boas? Que interesse real o mundo pode sentir da igreja para com ele? Pobre tem alma? Poderá alguém dizer que discorde dos que se preocupam com as necessidades materiais do povo? Com certeza, o pobre tem alma. Mas o que a igreja precisa lembrar é que rico também tem alma. E nem sempre está ela fazendo isso aos poderosos. Louvado seja o nome do Senhor. O mais importante ainda, meu amado irmão, minha irmã, a igreja ela precisa lembrar que pobre também tem corpo, tem alma. Parece que isso é que tem sido esquecido. Pregamos, exortamos, motivamos, pedimos a Deus, Ele faz o milagre, e a nossa parte como tem ficado? Deixamos de fazer o bem, isso é pecado. Tiago está dizendo isso. Deixamos de fazer o bem e isso é um erro, é um pecado. A igreja de Cristo que passa a viver somente dentro das quatro paredes, admirando a sua estrutura, seu programa, seu projetor, esquecida das pessoas que são imagem e semelhança de Deus. Pobre também tem corpo, tem necessidades materiais. Tiago nos mostra claramente, e nós temos coragem de dizer que os ricos, que eles também têm alma, e que darão contas a Deus da sua vida. Quanto a nós, vamos evitar a omissão. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Vamos evitar transformar nossa fé em ideologia separada do mundo e no escapismo histórico. Vamos aprender o que é servir a Deus verdadeiramente. Tiago, capítulo 4, nós aprendemos qual é a raiz das guerras, das discussões, desentendimentos, intriga que há na humanidade. São os desejos malignos do coração. Tiago adverte que se formos dominados por eles, viveremos em guerra. Só não temos o que desejamos por dois motivos. Não pedimos a Deus, e às vezes são pedidos que Deus não pode atender. E Tiago aprofunda a ideia de relacionamento, compromisso, intimidade com Deus. Ele nos mostra o que é necessário para se achegar a Deus de forma real e sincera. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não devemos julgar o próximo, não somos juízes da palavra de Deus, apenas observadores, e por isso nosso comportamento deve ser de união e respeito, mesmo quando discordamos em alguns pontos. Por fim, meu irmão, minha irmã, Tiago ele fala sobre a expectativa do dia de amanhã. Nós não podemos nos gloriar nele, pois ele não existe ainda. Devemos nos gloriar no Senhor e na esperança de que o amanhã virá por conta da sua graça, da sua misericórdia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Julgar o próximo e o dia de amanhã. Lá no versículo 11 do capítulo 4, nos diz: irmão, não falem mal um dos outros. Quem fala mal contra seu irmão ou julga seu irmão fala contra a lei. Nós lemos essa passagem aqui. Precisamos ter um encontro real com Deus. Precisamos aprender o que é amar a Deus, o que é ter um relacionamento com Deus.
Às vezes achamos que servir a Deus é somente ir para a igreja. Às vezes achamos que servir a Deus é ir para os cultos, é cantar, é pular, é rodar, é pregar bonito, é ser eloquente, é ter conhecimento teológico, isso, aquilo. Não. Ter um relacionamento com Deus é amar o seu irmão como a si mesmo. Essa é uma realidade. E às vezes pedimos a Deus e não recebemos, porque não sabemos pedir. E quando pedimos, pedimos mal. Tudo por falta de quê? De conhecimento e falta de intimidade com Deus. O relacionamento verdadeiro com o Senhor. A nossa vida, o que é sem Deus? O que é a nossa vida sem Deus? Você já parou para pensar? Como você tem servido a Deus? Será que a sua vida tem sido um exemplo para poder, um exemplo de servo de Deus? Você já parou para pensar nisso? O que você tem feito para Deus? Será que Deus está satisfeito com a sua vida, com o seu testemunho, com as suas atitudes do dia a dia, com o seu procedimento, com a sua maneira de se vestir, sua maneira de falar, dos seus pensamentos, como anda o seu coração? Será que Deus está satisfeito? É momento de nós pararmos para pensar e rever nossos conceitos. Há muito no que meditar nessa palavra do Tiago capítulo 4. Tem muito que nós temos que meditar. Por exemplo, como Deus se achegará a nós? Como? Não é isso o que queremos? Ele se achegará até nós quando nos achegarmos até Ele. Só que é o seguinte, para poder nos achegarmos a Deus, precisamos de estar com a nossa vida da maneira que Deus quer. Precisamos, hoje eu estava falando, preguei mais cedo sobre isso, sobre colocar a casa em ordem. Porque Deus pode nos recolher. E para Deus fazer um milagre também na nossa vida, para nos abençoar, a nossa casa tem que estar em ordem. Para Deus se achegar a nós, a nossa casa precisa estar em ordem. E como é que nos achegaremos a Deus? Dando ouvido à sua voz, que está nos chamando hoje. Dando ouvido à voz de Deus. Essa é a palavra, irmãos, que eu deixo para você nessa tarde. Nesse momento, eu tenho certeza que Deus, Ele está falando ao seu coração. Eu tenho certeza que Deus está fazendo sobrenatural na sua vida nessa tarde. Alguma coisa precisa ser mudada. Alguma coisa precisa ser transformada na sua vida. Eu tenho certeza que Deus Ele escolheu essa palavra hoje para falar com você. Não o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. Recebe essa palavra no seu coração, em nome do Senhor Jesus.